Verdade é que existem nações, países onde a perseguição contra o cristianismo, contra os servos e servas de Deus, é real. No entanto, no nosso país ainda nós temos liberdade religiosa para defendermos a nossa fé e vivermos a vida cristã em plenitude. Agora, quando nós olhamos para o primeiro século de nossa era cristã, logo percebemos o quanto os discípulos, os apóstolos, os servos de Deus daquela época eram perseguidos, maltratados, passavam por terríveis aflições, tribulações, por defenderem o verdadeiro cristianismo e viver de acordo com a fé na nova aliança de Deus por meio de Cristo Jesus. Quero trazer mais uma mensagem na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 6, onde está escrito: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. O que nós podemos, em primeiro lugar, aprender com esse texto bíblico é o elogio, a mensagem de motivação que o apóstolo Paulo tenta passar para os servos de Cristo Jesus em Tessalônica. Certamente o apóstolo dos gentios tinha conhecimento das lutas, das batalhas que os seus filhos na fé, os discípulos de Jesus, passavam naquele lugar, porque demonstravam a sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo. O apóstolo conhecia bem os seus leitores ao ponto de agradecer a Deus pela existência de cada um daqueles que eram trabalhadores da obra de Deus em Tessalônica. E ele diz: porque a vossa fé cresce muitíssimo. O objetivo principal do cristianismo
é a fé do ser humano em Cristo Jesus e na sua obra completa, perfeita, de redenção em prol da sua igreja, que ele comprou e redimiu com o seu sacrifício de amor. Esta fé salvadora, Deus entra com a sua graça, mas nós entramos com a nossa fé perfeita, forte, verdadeira, no nome de Jesus e em sua obra de reconciliação do homem para com Deus. E o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros. Era efetivamente um momento de unir forças, porque haviam muitas perseguições contra os seguidores de Cristo naquela época, e uns precisavam se apoiarem nos outros, cumprindo assim o segundo mandamento da lei de Cristo Jesus, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Os irmãos de Tessalônica estavam praticando o amor fraternal de uns para com os outros, em se apoiarem mutuamente nos momentos de perseguições, nos momentos difíceis que eles teriam que atravessar. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé. Mais uma vez, o destaque da fé eram pessoas que tinham uma fé extraordinária no Senhor Jesus e exerciam a perseverança, a paciência, sabendo que os momentos difíceis são necessários muitas vezes. E Deus até permite que venhamos a passar momentos de privações, momentos de perseguições, momentos de contrariedades, provando a nossa fé. E em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Era uma força muito grande que os servos de Cristo Jesus em Tessalônica recebiam por parte do Espírito Santo para suportarem as perseguições e as aflições da vida, por confessarem a sua fé no verdadeiro cristianismo. Prova, claro, do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos e dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Eis aqui a causa primária pela qual os irmãos e as irmãs em Tessalônica passavam tantas tribulações, aflições e perseguições, para se tornarem dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. O império do mal, das trevas, o império político de Roma e os inimigos do reino de Cristo se levantavam sempre no intuito de desviar os servos do Senhor Jesus das coisas de Deus. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga retribuição aos que vos atribulam. Havia essa justa justiça da parte de Deus, que aqueles que perseguiam o servo de Deus, Deus também ia tomar a devida providência contra os inimigos do povo de Deus. Compartilhe esta mensagem e vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.